Pessoal, hoje eu quero trazer um tema interessante aqui para vocês, que é a relação da numerologia com o seu alicerce, ou seja, com a criação que você recebeu dos seus pais. Bom, a maioria dos pais costuma dizer que são isentos, que oferecem para os filhos as mesmas oportunidades, que cobram os mesmos princípios, que fazem as mesmas coisas por um ou por outro, independente da quantidade de filhos que tenham. Será que isso é verdade? Será que os filhos realmente sentem que essa criação foi igual entre ele e os irmãos, que as cobranças foram as mesmas, que as oportunidades e os princípios oferecidos foram os mesmos? Então, às vezes a gente acha que não, Às vezes a gente acha que o pai ou a mãe facilitou para um, e o outro foi mais cobrado, mas vamos entender um pouquinho dessa relação através da numerologia. Bom, existe um item da numerologia chamado alicerce, que se relaciona com a primeira letra do nosso nome. Então, a não ser que essa primeira letra do nome entre os irmãos tenha o mesmo valor numérico correspondente, posso te dizer que a criação foi diferente sim, que as cobranças não foram as mesmas. Por exemplo, no meu caso, meu nome é Tânia e o meu alicerce está relacionado com a letra T, que é a primeira letra do meu nome, e o T corresponde a 2. Então, os princípios que os meus pais quiseram colaborar, com que tipo de princípio eles quiseram colaborar na minha criação? Foi através dos conceitos do 2, que está relacionado com a energia yin, feminina, receptiva, pacífica, passiva, Então isso é independente de realmente ter alguma coisa a ver com a nossa personalidade. Claro que as intenções dos pais sempre são boas. Eles acreditaram que aqueles princípios seriam importantes para o meu desenvolvimento e pregaram aquilo para mim, Independente de estar de acordo com os princípios da minha essência, da minha personalidade. Mas vamos lá, eu quero falar com vocês a respeito de um alicerce que ele pode ser um pouquinho complicado, Ele pode ser assim exigente demais, que está relacionado com o número 4. Então, quem tem um alicerce 4? As pessoas que têm a primeira letra do nome, que seja D, por exemplo, Danila, Daniel, Danilo, Então, D, M, Maria, Márcio, Marcelo, ou V, Vinícius, Vanessa, essas três letras, correspondem ao número 4, e o 4 é um alicerce um pouco pesado. Por que pesado? Porque ele é bastante conservador, ele é bastante exigente no que diz respeito ao trabalho, aquilo que você precisa ser, em termos de valores, Então é um pouco impositivo em termos de valores e muito exigente na questão de trabalho. Por que a gente está falando um tanto exigente? Porque nós estamos falando do alicerce. O alicerce ele funciona mais na base de formação de uma criança ou um pré-adolescente, um jovem. Então, assim, esses são os princípios. Depois, com a maturidade, a pessoa se desliga desses princípios, ou carrega para sua vida se acreditou que era importante, mas aí ela, a partir da sua maioridade, a partir da sua maturidade, ela vai seguir os próprios princípios, ela vai estabelecer as suas próprias normas, padrões, e valores. Enfim, então isso é para quando é criança ainda, quando o indivíduo é uma criança ou é ainda um jovem adolescente, certo? Então, por que a gente fala que é pesado? Porque nós estamos falando de crianças, estamos falando de jovens. E se você está ali cobrando trabalho, que você está ali cobrando disciplina, ordem, dignidade e tudo mais, isso é um ótimo princípio para uma criança, faz parte do desenvolvimento. Mas é que no caso do alicerce 4, os pais exageram um pouco. Então, às vezes, é uma família que tem um pouco de dificuldade financeira, vai colocar essa criança para trabalhar muito cedo ou para ajudar nas responsabilidades dentro da casa, com os irmãos, com a própria casa, E às vezes essas responsabilidades são cobradas de uma forma muito intensa, quando na verdade muitas delas não são da criança, e sim dos pais. Então, às vezes, essa criança ela fica responsável por cuidar dos irmãos mais novos, Ou então assumir tarefas dentro de casa que podem ser um pouco pesadas, Uma disciplina muito rígida que pode ser um pouco pesada para a criança que ainda está em formação. Então, aos pais que dão alicerces 4 para os seus filhos, para essas crianças, a orientação é que para que peguem um pouco mais leve.
né? Porque às vezes essas crianças elas são cobradas, são punidas em cima de responsabilidades que elas têm que assumir que não são delas e sim dos pais. Outra questão, esses pais normalmente eles dão a impressão de que a vida é muito difícil para esse filho, né? Então eles acabam criando algumas crenças limitantes, alguns padrões muito rígidos, muito fechados e acabam fechando um pouco a visão dessa criança, né? Às vezes uma forma pessimista de ver o mundo que você acaba transferindo para esses filhos e acaba que interfere nos sonhos, nas expectativas que eles têm por si mesmos, né? Tipo, a questão do desenvolvimento no trabalho, em relação às posições de autoridade, o progresso que ele pode ter na vida, como para esses pais às vezes as situações são muito difíceis, eles acabam desiludindo esse filho de todas as expectativas que ele tenha de se superar, de ir além daquilo que os pais conseguiram. Então, muito cuidado com isso, tá? Com as crenças limitantes. Você que dá alicerces 4 para os seus filhos, né? Crenças limitantes, responsabilidades que não cabem a eles, tá? E essa questão de ver o mundo de uma forma assim um pouco pessimista, que tudo é muito difícil, você, né, e valores, padrões muito conservadores que não tem a ver com a natureza do seu filho. Então precisa respeitar um pouquinho essas diferenças e não ser impositivo com relação àquilo que você acha que é certo, que é errado, né? Dar essa liberdade para que o seu filho te surpreenda com outros pontos de vista, né? Com outras expectativas, né? Dar um pouquinho mais de liberdade nesse sentido e também eximi-lo um pouco dessas responsabilidades que você acredita que é a obrigação dele contribuir, quando na verdade essas obrigações são dos pais, ok? Agora você, filho, também não precisa se fazer de vítima porque passou por um alicerce difícil, que seus pais te cobraram demais, porque ninguém nasce na família errada, ninguém tem o nome que tem por acaso, né? Isso tudo já tá lá no seu DNA espiritual, você já fez um acordinho aí que você viria com esse alicerce, então a culpa não é dos pais, né? Você realmente precisava daqueles princípios. O alerta aqui é no sentido dos pais equilibrarem, mas esses princípios você precisava internalizar aí desde muito jovem, então com certeza isso foi útil na sua vida. Mas a gente acaba alertando para os pais pegarem leve quando o alicerce é sob a letra D, M ou V, porque os pesos e as cobranças se excedem um pouco, tá bom? Espero ter ajudado vocês e até a próxima!